Salmo 32 é um salmo de Davi. Todos nós aqui, acredito que conheçamos aí a palavra, a história de Davi. Samuel foi até a casa de Jessé, com a missão de ungir o novo rei no lugar de Saul. E lá encontrou Davi, o último dos escolhidos. Começou em todos os irmãos e ele, perdido lá no campo, foi o escolhido, o que menos apostavam nele, o que estava excluído, trabalhando, o que estava num porte físico menor que os demais, o mais novo. Então, Deus colocou ele como um homem ao coração de Deus, e aí nós sabemos a história dele. E Davi, nesse salmo, Salmo 32, ele começa assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tomou em uma sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, e freio para aqueles que não atirem a ti. 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a minha misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai-vos alegremente, todos vós que sois retos de coração. Ou seja, irmãos, Davi nesse momento, ele sabe que algo ali o está incomodando, algo está afastando ele do propósito de Deus. Até lá pela manhã em Sorocaba eu falei sobre isso com os irmãos, O propósito de Deus ele vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Se vai pelo amor ou pela dor, se vai pelo caminho certo ou pelo caminho torto, muitas vezes a escolha ali é nossa, o erro é nosso. Todo pecado, ele pode ser perdoado, mas ele tem uma consequência. Isso é fato. Se a gente planta arroz, a gente colhe arroz. Se a gente planta feijão, a gente colhe feijão. Se a gente não planta nada, não colhe nada. E também a gente não pode plantar novamente enquanto não colher a safra antiga. E Davi, nesse momento, ele abre o seu coração aqui, porque ele sente que algo que ele coloca como pecado, algo que está no coração dele, ele fala que é o pecado, o está desviando do caminho de Deus. E aí ele abre o seu coração. No versículo 3 ele fala: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ou seja, aquele pecado não estava fazendo com que Davi pudesse dormir. Aquilo incomodava ele. Aquilo, ele coloca que o envelhecia, o corroía. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, a gente tem isso com a gente. A gente traz mágoas, a gente traz angústias, a gente traz situações que nos consomem à noite, que nos consomem ali no íntimo, e a gente não sabe como sarar isso, a gente não sabe como evitar. E aí vem o nosso erro. A gente quer fazer isso com a força do nosso braço, com o nosso entendimento, com a nossa sabedoria, e aí a gente fica nesse ciclo vicioso, não consegue sair. Muitas vezes a gente se coloca numa situação de entregar a Deus aquele propósito, aquele problema, e aí quando chega numa hora de decisão, que muitas vezes eu particularmente sinto que é o momento que Deus fala: quero ver agora se você vai ou não, se você confia em mim ou não. O que a gente faz? Senhor, tomo para mim aqui que não vai dar certo. Então eu estou com um problema financeiro, eu confio em Deus, mas na hora H eu vou lá no banco e pego um empréstimo.
Eu estou procurando emprego, confio em Deus, mas na hora H eu vou pedir favor para alguém me dar emprego. O meu carro quebrou, eu vou lá e confio em quem? No mecânico. Eu não oro para Deus para que seja uma solução fácil, que eu não gaste muito. Vários fatores. Às vezes o mais simples, uma dor de cabeça. Eu sei que no meu armário lá tem um dipirona, um paracetamol e tomo. Será que eu oro para Deus curar aquela dor antes de tomar aquele remédio? Então, irmãos, é nesses detalhes que às vezes a gente se perde no rumo da vida. Assim como Jonas, né, se perdeu, teve que chegar a Nínive, só que para chegar lá, olha o transtorno. Ele chegou, ele fez o que Deus tinha proposto para ele fazer. Mas ele se perdeu na decisão de quem? Na decisão dele, na escolha dele, achando que aquele era o melhor caminho, que ele não ia fazer. Então, irmãos, Davi, ele chega num ponto que ele não consegue mais. Ele vê que a angústia dele está o atormentando, está o envelhecendo. E aquele propósito individual que ele tinha com Deus, ele sente que está se afastando. Porque ele foi ungido para ser o rei, para governar sobre aqueles que Deus escolheu, mas ele viu que naquele momento ele estava dividido ali. Ele foi por caminhos que muitas vezes a gente observa e acha que aquilo ali, aquela euforia, vai ser a felicidade que nós temos. Vai ser uma felicidade que vai nos contaminar. E aí Davi, ele sentiu que se perdeu naquela euforia, naquele detalhe. Então, irmãos, ele vai e fala assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou uma sequidão. Então ele já não era mais feliz. Aquela euforia, aquele destino que ele achou que era algo que engrandeceria, que a carne seria ali exaltada, ele viu que ele saiu daquele propósito individual de Deus. Porque muitas vezes nós temos propósito em comum. Acredito aqui que todos entendam a palavra de Deus e falem: não, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que ter uma boa retidão diante da minha igreja, diante dos meus companheiros. Então isso são propósitos que Deus coloca para todos os cristãos, sem separar individualmente. Só que existem aqueles propósitos individuais. Então, qual que é o propósito do pastor, da pastora? Qual que é o propósito, o seu propósito? Será que é salvar alguém da sua casa? Salvar alguém do serviço? E muitas vezes a gente começa a murmurar em situações que a gente não entende. E é aí que a gente tem que voltar. Às vezes a gente ora para Deus: Senhor, me coloca naquele emprego, estou precisando. E aí Deus coloca você naquele emprego. E às vezes aquela colocação ali é para você salvar uma pessoa que está lá dentro. Talvez seja aquele seu propósito. E aí você começa a murmurar do salário, começa a murmurar porque é longe, começa a murmurar por vários fatores que o chefe está pegando no seu pé. Mas isso eu converso muito com a minha esposa. Às vezes, quando tem essas atormentas, é porque você está no caminho certo. Se tem alguém ali dentro do seu trabalho, da sua casa, que você vai precisar salvar, talvez esse seja a sua missão individual. Você acha que o inimigo vai ficar contente com você? Você acha que ele não vai querer te atrapalhar? Você acha que ele não vai usar alguém para te atrapalhar? Será que não vai colocar um chefe ou um companheiro de trabalho impedindo aquilo que você vai fazer? E na nossa vida, irmãos, é assim. As nossas angústias, muitas vezes, os nossos temores, os nossos anseios, eles acabam nos tirando do plano de Deus. E aí, a gente segue aqui e vê que Davi, lá no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Irmãos, muitas vezes a gente acaba desistindo de nos consertar. Algumas coisas nas nossas vidas, a gente acha que aquilo ali já incorporou. Eu nasci assim, eu sou assim, eu não consigo mudar, e eu vou viver assim. Se eu tiver que ser salvo, eu vou ser salvo. Deus conhece meu coração. Irmãos, eu já escutei isso, talvez até eu tenha falado isso, mas a gente não pode ser assim. A gente tem que confessar a Deus. A gente vai pecar de novo? Vai pecar? Vai pecar? Vai pecar. Só que há uma diferença entre eu pecar e eu pedir ajuda a Jesus, do que eu pecar e me confortar ali, e me acostumar com aquele pecado. E aí passa a ser uma iniquidade. E aí é o perigo. Então Davi, nesse salmo, ele coloca isso. E é uma lição para nós. Então ele vai e confessa que ele não aguenta mais, que ele não consegue. E diante de Deus ele se apresenta.
E aí, irmãos, eu lembro daquela passagem, daquela mulher que há 18 anos vivia curvada. E ela chegou diante de Jesus, e Jesus foi lá e a curou. Jesus foi até recriminado por ter curado aquela mulher no sábado. Mas aí, irmãos, eu analisando aquela passagem, eu vejo assim, será que essa mulher não sentia dor? Há 18 anos? E se você ler ali, ela era uma pessoa que estava ali, vamos colocar no tabernáculo, na igreja, ou seja, ela conhecia Deus, ela conhecia a palavra, ela estava sempre ali, mas ela se acostumou com aquela dor. E aí, se você fizer uma analogia, mostra que ela se curvava ao pecado. Ela passou 18 anos curvada. E se Jesus não se prontifica ali a olhar para ela, talvez ela voltasse também e não tomasse uma atitude de pedir para que Jesus a curasse, porque ela estava acostumada em se curvar àquela dor. E aí, irmãos, a gente tem que observar isso e não pode se curvar ao pecado, não pode se curvar à dor, não pode se curvar ao que está errado. Eu não admito isso na minha vida, eu não quero isso na minha vida. Posso passar? Posso, mas eu não admito, eu não quero. Senhor, é da tua vontade? É, mas se for errado eu tenho certeza que não é da vontade de Deus. Então muitas vezes a gente coloca algumas coisas, não, mas é da vontade de Deus. Irmãos, a gente tem que observar. Se for algo errado, ao que está aqui, ó, não é da vontade de Deus. É nossa vontade. É nossa personalidade. E muitos erros, se a gente for observar a palavra de Deus, irmãos, muitos erros, por várias pessoas, por vários profetas, por vários homens de Deus, não foram na dificuldade, foram na personalidade, foram na capacidade ali de discernir o que era correto e o que era errado. Moisés, quando atingiu a rocha lá com o cajado, o que Deus falou? Vai lá e fala com a rocha. Ele foi lá e bateu. Qual era a dificuldade? De falar ou de bater? Qual era a dificuldade disso? Eu acredito que a dificuldade era sair a água da rocha. Mas isso era uma providência de quem? De Deus. Deus já tinha falado que ia sair. A dificuldade de Moisés não era falar. Então você vê que muitos erros são comportamentais. Eu estou vendo aqui, em vez de estar na palavra de Deus que está aqui do meu lado, eu estou no celular vendo, sei lá, porcaria, qualquer outra coisa. Qual que é a dificuldade? A Bíblia está aqui, ó. Tem duas. Tem uma aqui, outra aqui, tem outra aqui embaixo. Mas eu estou aqui, ó, conversando conversas com o mundo, com pessoas que não tem nada a ver, multiplicando, compartilhando coisas que não vão engrandecer o nome de Deus. É lógico que tem momentos de brincadeira, tem alguns memes ali que você manda, lembra do irmão? Tudo bem, pessoal. Eu só tenho que triar ali as palavras e o conteúdo. Mas nada me impede também de ter ali um convívio social. Só que o que eu quero entender, e eu quero que vocês entendam também, que a palavra de Deus, ela traz uma facilidade no que é impossível e a gente erra no que é comportamental nosso. Deus fala, eu vou curar você, igual aconteceu com Naamã, eu vou curar, dá 7 mergulhos no Jordão. Ele não queria fazer. Qual que era a dificuldade? Se não fosse o servo dele falar, Senhor, nós já estamos aqui, é tão fácil, vai ali, ó, 7 mergulhinhos ali, não vai doer nada. Se tivesse pedido coisa mais difícil, o Senhor iria fazer. Não, mas lá na minha terra tem rios mais limpos. Não, mas vai lá e faz. E ele foi e fez. Qual que era a dificuldade? Curar a lepra. E quem ia fazer isso? Deus. E qual que era a maior empecilho dele? Mergulhar no rio sujo, ou talvez obedecer a ordem de uma pessoa que ele achou, que nem viu ele, né? Eu acho que o maior tormento dele foi que o profeta não o recebeu, que ele falou que queria colocar-se a mão. Então, irmãos, às vezes Deus simplifica tanto as coisas para nós. Deus é tão claro para nós e a gente dificulta. Ô Lira, vai lá tocar na igreja. Não vou porque a corda do meu violão está quebrada. É só comprar, é só trocar. Tem outra reserva? Não, posso furar o dedo tocando a corda ali, trocando. Não é, pastor? A gente coloca isso. Eu não vou porque está chovendo. Eu não vou na casa do irmão, o irmão está precisando de uma palavra. Eu não vou, falo pelo telefone, sei lá, eu dou um jeito. Então esse jeito, irmãos, é o que Davi coloca aqui, que ele não queria mais. O jeito que ele tinha de colocar os prazeres da carne, os prazeres que ele tinha por ser rei, estava deixando ele triste. Mas aí é o importante, ele sentiu isso.
E a gente tem que sentir isso também. No versículo 7 ele fala assim, ó, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e livramento. Instrui-te e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não atirem a ti. Irmão, se eu perguntar para qualquer um aqui, por mais novo que seja na igreja, na palavra, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente conhece o que vai ajudar ao caminhar em Deus e ao que vai nos desviar. Eu tenho certeza, irmãos. Todo mundo sabe. Porque afinal de contas, o que está na palavra é algo só do nosso dia a dia. Talvez com entendimentos diferenciados, talvez com propósitos diferenciados, mas é algo do nosso dia a dia, então tenho certeza que todos sabem aqui. E por que a gente erra? Um dia eu estava conversando com um colega e ele falou assim, mas tem coisa, cara, que é impossível, meu. Que é impossível, não dá. Se eu tenho fome, eu tenho que comer. Se eu tenho sede, eu tenho que beber. Isso é coisa da carne, a gente vive na carne. Tudo bem, concordo que algumas coisas são impossíveis para a carne, mas não para Deus. E aí eu tenho que começar a analisar como fortalecer o meu espírito, a minha alma. Agora, se eu deixar o que é da carne se sobressair, aí eu estou perdido. Eu vi uma reportagem uma vez, um cara que criava cachorro para brigar. E aí, como ele sabia o cachorro que ia ganhar? Aquele que estava com fome. Porque ele ficava mais violento, porque ele buscava o sangue e a carne do outro cachorro. E o cara falou assim, você não tem dó? Ele falou, não, no final os dois vão morrer de qualquer jeito. Irmãos, o que eu vi nessa reportagem? Que o inimigo ele é assim. Ele não tem dó da gente. Ele não vai me atrair naquilo que eu sou forte. Ele não vai. Ele vai querer me derrotar, vai querer derrotar vocês na carne. Porque no espírito ele não vai conseguir. E onde que ele vai? É naquilo que ele sabe que eu sou fraco. Então ele sabe que eu sou fraco diante da minha família, ele vai lá e vai cutucar alguém para causar uma briga na minha família. Ele sabe que eu sou fraco financeiramente, ele vai lá e vai fazer algumas decisões erradas para que eu perca financeiramente. E é assim que ele trabalha, é na carne. Então, assim como o Criador sabia qual cachorro ia ganhar porque estava com fome feroz, é assim com a gente. O inimigo ele fica cutucando. E se a gente não observar, não cuidar, não se fortalecer na palavra diante da nossa vida espiritual, irmãos, a gente vai deixar que a carne seja mais feroz e a gente mutile aí os nossos companheiros outros. E com isso, o que o inimigo fala, né? No final todos vão perder, aqueles que estão embasados aí na vontade da carne. Continuando aqui, irmãos, versículo 9, né? Ele fala, não sejais como o cavalo, nem como as mulas. Irmãos, o entendimento está aqui, ó, tudo que a gente precisa, a gente vê várias vezes, esse é o manual da nossa vida. E hoje a gente está num mundo que a informação, ela é muito rápida, ela é muito acessível, só que ela tem muitos desvios. E a gente peca muitas vezes por não ter curiosidade, a gente peca muitas vezes por acreditar naquilo que falam para nós e a gente não tem a mínima vontade de entender se aquilo vem de Deus ou não. Deus fala na sua palavra que a gente vai ter e a gente tem que ter discernimento para entender o que vem dele e o que são dos falsos profetas. Então outro dia, essa semana passada, não, mas Deus falou na palavra que é para o rei dar bebida aos seus súditos para esquecer os atormentos do dia. Eu falei, onde está isso aí? Aqui em Provérbios, aqui, acho que é 30, 31. Estava lá mesmo. Mas eu falei assim, mas lê do começo aí. O bom rei e o mau rei. É verdade, eu não tinha lido essa parte. Porque era sexta-feira, né? Então ele queria uma desculpa para ir beber, para esquecer os problemas da semana. Irmãos, se eu pegar assim, eu vou achar desculpa para um monte de coisa errada. E vocês sabem, eu não preciso ficar falando aqui. Então, irmãos, não sejam como mulas e cavalos que tem que colocar cabresto e você vai seguir a sua vida de acordo com o que falam sobre você. Às vezes eu posso estar falando aqui agora, nesse momento, eu posso estar falando uma coisa de entendimento meu, que eu entendi qual que é a palavra de Deus comigo, mas que para vocês pode ter alguma divergência. Mas espera aí, o que o Lira falou lá? Será que é isso mesmo? Será que eu entendi certo? Não, deixa eu buscar lá. O que ele falou? Salmo 32, deixa eu ler direito. Deixa eu pesquisar.
Deixa eu perguntar para o pastor, para a pastora, para alguém que entende mais que eu. Irmãos, é assim que a gente aprende, que a gente se alimenta da palavra e que a gente segue a nossa vida. E a gente não pode deixar que esses erros, que essas curvas que colocam na nossa vida, e muitas vezes nós mesmos colocamos esses empecilhos aí, nos deixe desvirtuar daquilo que Deus tem para nós, do propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes a bênção está tão perto e a gente deixa escapar, porque Deus falou, pega com a mão direita e eu quero pegar com a mão esquerda, porque eu acho que a minha mão esquerda é mais forte. Deus fala para eu ir pela direita e eu vou pela esquerda, porque eu acho que eu vou chegar mais rápido. Então, irmãos, a gente não pode deixar isso acontecer na nossa vida. A gente não pode deixar a influência de pessoas erradas, de palavras erradas, de pensamentos errados, destruírem o nosso caminho com Deus. E é isso que Davi traz aqui. Ele conseguiu entender e ele se prostrou a Deus para confessar aquilo que o angustiava. Porque sozinho a gente não consegue, irmãos. Muita coisa sozinho a gente não consegue. Continuando aqui para a gente finalizar. No 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém, glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Irmãos, não é fácil ser crente, né? Não é fácil ser evangélico. Não é fácil. A gente é observado quando as pessoas sabem, porque muitos crentes também são escondidos, né? A gente não conhece, não sabe o que é. Né? É oculto lá. Tem algumas pessoas que depois vêm falar comigo que são... a gente não se assusta na frente para não falar que está julgando, né? Mas, nossa, é evangélico, não? Fazer o quê? Podem me julgar também, né? Mas, irmãos, quando as pessoas sabem que você é evangélico, quando você se apresenta, quando veem você falando de Deus, um par de olhos vira 1000. E aí, se você falar alguma coisa errada, se você fizer alguma coisa errada, até coisas normais. Eu já escutei assim, o crente chegando atrasado. Eu não posso chegar atrasado só porque sou crente? Em vez de dar o exemplo, eu tenho que dar o exemplo como profissional. E ainda tem uma tolerância lá de 15 minutos pela CLT. Mas, irmãos, é assim. Olha o crente chegando atrasado. Tem que dar o exemplo, irmão. Então não é fácil ser crente. Não é fácil seguir aos passos de Deus. Porque vão te julgar quem é evangélico, vão te julgar quem não é evangélico, vão te julgar quem crê a Deus e quem não crê a Deus. Uma vez eu estava numa situação difícil, eu e minha esposa, e uma pessoa que não acreditava em Deus falou assim, cadê o seu Deus? Você não ora tanto para isso? Eu falei, não, eu não. Aí ele se assustou que eu falei, não, eu não oro para isso. E não orava mesmo para aquilo. Eu oro para que Deus me dê sabedoria, para que Deus cuide de mim. Aí ele parou, não falou mais nada. Porque as pessoas acham que se você passa por alguma aflição, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Que crente é você? O que você fez de errado? O que você está fazendo de errado que seu Deus não te ajuda? E aí, irmãos, a gente tem que estar preparado para cada coisa. Esses dias eu até falei para minha esposa, na hora de sair eu estava de moto e começou a chover. Aí o irmão falou assim, viu? Irmão não, né? Mas uma pessoa falou assim, viu? Você não pediu para o seu Deus segurar a chuva para você ir embora de moto? Eu falei, não, eu tenho capa, irmão. Eu só oro para Deus para que eu chegue em casa sem acidente nenhum. Aí ele parou e foi embora. Então, irmãos, essa é a nossa missão. Essa é a nossa dificuldade. E nós temos que estar o quê? Embasados na palavra, ter entendimento da palavra e, acima de tudo, quando não conseguir, entrega na mão de Deus. Entrega de verdade. Não entregue, toma, entrega, volta, vai e volta, pede de volta, agora eu consigo. Não, agora eu consigo que eu falei com o pastor. Precisava da oportunidade para tocar, o pastor falou que eu vou, agora eu vou. Não. Se Deus falar assim que eu vou tocar, eu sei que Ele vai me chamar, pastor, como aconteceu. Então eu não posso confiar em palavras, não posso confiar em pessoas. Eu tenho que, Deus, é isso? Tem certeza? Vai. Vai que vai dar certo. Porque é no finalzinho ali que eu tenho comigo que Deus vai. Vamos ver, agora é os dois caminhos aí. Vai e volta. Amém, irmãos?